amigos e amigas, irmãos e irmãs que acompanham o nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 15 de fevereiro de 2024, a nossa igreja celebra a quinta-feira depois das cinzas. Portanto, o contexto de nossa meditação de hoje será justamente o contexto litúrgico do tempo de Quaresma, que foi iniciado ontem com o rito de imposição das cinzas. Também dentro desse contexto quaresmal, de chamada conversão, nós temos o tema da campanha da Fraternidade 2024, cujo tema é Fraternidade e Amizade Social. Portanto, a nossa meditação será sobre o Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25. Esse texto de Lucas 9, 22 a 25, ele é subdividido em duas unidades literárias. Primeiro, o versículo 22, primeiro anúncio da paixão, e depois versículos 23 a 25, exigências do seguimento de Jesus. Vale recordar que o segundo anúncio da paixão corresponde aos versículos 9, 44. E o terceiro anúncio da paixão, capítulo 18, versículos 31 a 33. Bom, então vamos partir do versículo 22, primeiro anúncio da paixão. É importante sublinhar que esse primeiro anúncio da paixão, ele é uma consequência direta do diálogo precedente que Jesus realizou com seus discípulos, no versículos 18 a 21 do capítulo 9. Nesse diálogo, Jesus faz duas perguntas. Quem sou eu, no dizer da multidão? E depois pergunta diretamente aos discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? E diante daquela segunda pergunta, Pedro responde, tu és o Cristo de Deus. Por isso, então, é preciso, observando essa resposta de Pedro, esclarecer que tipo de Cristo Jesus é. Que Messias é Jesus. Portanto, nessa sequência, então, nós temos a afirmação do versículo 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Bom, diante de todas as expectativas messiânicas que existiam no tempo de Jesus, uma delas, que era muito conhecida, principalmente nos meios mais populares, a respeito do servo sofredor do profeta Isaías, anunciado pelo profeta Isaías, os cânticos do servo sofredor. Então, quando se fala de sofrer muito, justamente se faz referência à apresentação deste servo que se oferece pelo seu povo e que é ungido pelo Espírito de Deus, afirma o texto de Isaías, no primeiro cântico do servo sofredor. Então, Jesus fará a experiência que é anunciada nos cânticos do servo sofredor. Jesus é o Messias que encarna e vive na plenitude esta imagem do servo sofredor do profeta Isaías. Agora, justamente nessa dinâmica que entra a compreensão da afirmação de Jesus, é necessário que, porque essa expressão é bastante usada no Evangelho segundo Lucas e remete a um desígnio divino que deve ser cumprido, ou seja, um projeto salvífico de Deus que será realizado segundo essa vontade divina. Depois temos aí a questão da imagem e a figura do Filho do Homem. Essa figura do Filho do Homem, ela vem do Antigo Testamento, das escrituras hebraicas, principalmente do livro do profeta Daniel, onde se apresenta essa imagem do Filho do Homem. Depois de diversos reinos, então vem esta imagem do Filho do Homem que reinará com um reino eterno, perpétuo, onde se proclamará e se defenderá e se testemunhará a vida em plenitude para o ser humano. Então, este Filho do Homem, aplicado a Jesus, remete à dimensão escatológica, à dimensão da plenitude, daquilo que Deus realizará por meio do seu Filho, reconhecido como o Filho do Homem. E este Filho do Homem, portanto, é apresentado no Evangelho segundo Lucas a partir da experiência da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, o Jesus morto e ressuscitado, aquele que é vitorioso sobre a morte pela força do Espírito que o levanta dos mortos, ele é este Filho do Homem que
proclamam um reino novo e definitivo, onde o ser humano vive em plenitude. Então, toda essa dimensão do sofrimento, da rejeição e da morte, elas são dirigidas na perspectiva da vitória de Cristo sobre a morte, da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a maldade, sobre o mal, como um testemunho por excelência do reinado de Deus na vida humana. Então, com isso, Lucas sublinha que o amor a Deus e o amor ao próximo, eles não podem se realizar sem o sacrifício de si mesmo. O que depois os discípulos e discípulos de Jesus também vão compartilhar. Então, com este pensamento, então podemos passar para a sequência. A segunda subunidade diz respeito às exigências do discipulado, o segmento de Jesus, versículo 23 a 25. O versículo 23 tem 4 verbos: querer, renunciar, tomar e seguir. Querer, por que tudo nasce do querer? Porque, na perspectiva do discipulado cristão, não há um segmento por coerção, por imposição, ou algo que tire a liberdade. Todo aquele que se torna discípulo de Cristo e participante do reinado de Deus por meio dele, é aquele que aderiu livremente, é aquele que, por vontade, toma uma decisão, ele quer seguir. Na dinâmica do querer, Jesus sublinha o renunciar a si mesmo, tomar a cruz a cada dia e avançar no seguimento. Então, nós temos aqui, renunciar a si mesmo. O que significa isso? Sem ruptura consigo mesmo, a conversão não tem futuro. Renunciar a si mesmo não significa odiar-se, mas significa uma renúncia a uma vida inautêntica, demolir a falsa máscara ou a fachada de uma identidade arrogante, orgulhosa, soberba, egocêntrica, narcísica, autorreferencial, para permitir que aflore na vida do discípulo e discípula a experiência do ser humano fragilizado. Aflore por meio da relação com Cristo a verdadeira identidade do ser humano, que ele é frágil e que ele pode ser despojado. Esta síntese de fragilidade e despojamento, no Evangelho segundo Lucas, emerge na imagem do publicano da parábola do capítulo 18. O versículo 13 caracteriza este publicano que se apresenta para orar diante de Deus no santuário de Jerusalém. Então, o que Jesus convida os seus discípulos, aqueles que querem segui-lo, é a romper com o passado pecador e aderir a uma obediência perseverante numa dinâmica nova, de admitir sua fragilidade, sua necessidade diante de Deus e de contar com esta força da graça de Deus para essa transformação da sua identidade, da sua personalidade, numa perspectiva de abertura, de oferta de amor fraterno, de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, deixando para trás uma identidade humana ou desumana autorreferencial. Na sequência, nós temos então tomar a cruz. O que significa isso, segundo Lucas? Significa o dom total de si mesmo, a Deus e aos irmãos. Significa assumir com liberdade a responsabilidade com responsabilidade e liberdade a determinação de, por causa de Cristo, estar pronto para a perseguição, para estar pronto para ser rejeitado, como o próprio Filho fala na primeira unidade que nós já meditamos. Então, a opção por Cristo leva o discípulo e a discípula e as comunidades cristãs a oferecer-se por amor. Com esta perspectiva, então, o evangelista Lucas, distinto de Marcos e de Mateus, ele insiste em que
tomar a cruz é algo permanente e diário. É algo que se renova permanentemente na adesão e que esta adesão deve ser diária, cotidiana, né, na realidade concreta da vida. Na medida em que o discípulo, então, quer e renuncia a si mesmo e toma a sua cruz a cada dia, ele se torna apto para seguir a Cristo, para viver esse discipulado. Bom, na sequência, então nós temos o versículo 24. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. O que o evangelista está querendo nos ensinar? Bom, primeiro, a gente deve sublinhar a afirmação de que é por causa de mim. Então, quem quiser salvar sua vida, a perderá. O evangelista está advertindo que ninguém se salva a si mesmo. E que aquele que procura salvar-se, numa não abertura à graça de Deus, esse perde a vida. Então, o discipulado cristão não é um segmento de autossalvação ou de egocentrismo pensando em si, na salvação própria, individual, mas é uma adesão livre, como já vimos, né, para, abraçando este caminho de discipulado, experimentar que é a graça de Deus que transforma e salva. E aí, então, a gente compreende a segunda parte da afirmação do versículo 24, quem perder sua vida por causa de mim a salvará. Primeiro, no tempo de Jesus e também no tempo em que o evangelista escreve o seu evangelho, final do século I, início do século II, havia uma compreensão entre os gentios de que a vida cristã, o discipulado cristão era miserável, que a vivência cristã era algo desprezível, era perder a vida. Que ganhava uma pessoa em seguir um Messias crucificado, que diziam que tinha ressuscitado no terceiro dia, né, mas que os gentios não acreditavam e que uma parte do judaísmo também não acreditava? Então havia uma ideia e uma concepção de que o cristianismo era algo falido. O segmento do discipulado cristão era algo desprezível. Então, diante dessa imagem que os cristãos viviam e desse julgamento que havia sobre as comunidades cristãs no final do primeiro século e início do segundo século, é que o evangelista diz: aqueles que abraçam um caminho que aparentemente é de perder a vida, por causa da sua adesão a Cristo, por causa da fé em Cristo morto e ressuscitado, e por causa da sua adesão ao seu ensinamento, este receberá então a salvação. Aí nós vamos para o versículo 25, que é o último versículo, onde, na verdade, há uma pergunta retórica. Né? Qual é o proveito para o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder ou arruinar a si mesmo? Então veja que aqui não é uma pergunta para o discípulo ou para o discipulado diretamente, mas aqui há uma pergunta sapiencial, retórica sapiencial, na perspectiva da compreensão da vida, né, de como o ser humano, como o homem, ou seja, qualquer ser humano, enxerga a sua vida. E aí, então, ganhar coisas neste mundo, ou ganhar o mundo inteiro, que é uma expressão hiperbólica para dizer que o ser humano pode fazer muitas coisas, realizar muitas coisas, buscar muitas coisas, vencer. Mas qual é o proveito para um ser humano de ganhar tantas coisas neste mundo se ele arruína a si mesmo? Ou se ele perde a si mesmo? A pergunta, ela fica em aberto, cada um pode responder. É claro que o leitor do Evangelho segundo Lucas é chamado a responder: não vale a vida ganhar o mundo inteiro se arruína a si mesmo. E qual é a perspectiva então do evangelista? Quem não perde, quem não arruína a sua vida, quem não perde a si mesmo e quem não arruína a si mesmo? Aquele que se torna discípulo do reino. Aquele que, por adesão ao Evangelho de Cristo, participa do reinado de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, essa perspectiva que
que nós meditamos agora é justamente para nos inserir, nos introduzir neste percurso longo da quaresma que nós iniciamos ontem. O nosso discipulado, a nossa experiência de vida, individual e comunitária, e o testemunho nosso na igreja e na sociedade, que está tão fragmentada e com tanta falta de fraternidade, embora existam gestos muito belos de comunhão, unidade, fraternidade em diversas comunidades, nós vivemos uma fratura, uma sociedade muito fragmentada, onde há ódios, onde há ressentimentos, onde há polarizações. Então, nós somos convidados, ao longo desta quaresma, a revisar e repensar o nosso discipulado cristão, aderindo a Cristo, aquele que é rejeitado, aquele que é morto, mas aquele que ressuscita no terceiro dia, e buscar nele o sentido do nosso discipulado, buscar nele o sentido daquilo que nos torna mais humanos, que nos arranca de uma experiência autorreferencial e que nos abre aos outros, que nos abre a promover a paz, que nos abre a promover a amizade social, que nos abre a promover a fraternidade entre as pessoas, para dar um testemunho de que Jesus reina no meio de nós e que Ele está vivo no meio de nós. Então, convido a todos e a cada um de nossos irmãos ouvintes deste canal, de Reflexão Bíblica São Jerônimo, a humildemente assumir a condição do publicano da parábola do capítulo 18, que é esta síntese de uma identidade que se reconhece frágil, mas aberta à graça de Deus, que a nossa quaresma seja justamente um crescer neste discipulado, onde nossa consciência seja mais amadurecida de que nós somos frágeis, mas de que nós contamos com a graça e a presença amorosa e misericordiosa de Deus, que nos salva e que dá sentido à nossa vida e que nos permite discernir aquilo que nos torna mais agradáveis a Deus, porque nos aproxima daquele projeto de humanidade que Deus tem para cada um de nós. Desejo a todos uma excelente quaresma, uma abençoada quaresma, e que possamos chegar na Semana Santa, no Tríduo Pascal, no Domingo de Páscoa, ou na Vigília da Páscoa, no Sábado Santo, renovados, regenerados, restaurados e animados na esperança para continuar nosso discipulado cristão no mundo presente. E que nós nos tornemos, de fato, testemunhos de fraternidade e de amizade social. Um abraço a todos e uma ótima e abençoada quaresma.